No livro de Daniel, no capítulo 2, a primeira vertente que nós queremos falar sobre o reino de Deus é sobre a soberania do reino de Deus. Já demos uma pequena introdução para que os irmãos compreendessem que o tema central das Escrituras é o reino de Deus, né? Para que os irmãos compreendessem que o reino de Deus, apesar de ser glorioso, ainda não é pleno, mas um dia será pleno. Veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 2 de Daniel, a partir do versículo 31. Olha o que a palavra de Deus diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Versículo 32 do capítulo 2 de Daniel diz assim: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze. Versículo 33, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo de número 34 diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, veio a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Agora veja a interpretação do sonho. Este é o sonho, e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu és rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Versículo 39 diz assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Veja o que diz o versículo 40: o quarto reino será como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste um ferro misturado com barro de lodo. Versículo número 42 diz assim: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte um reino será forte e por outra será frágil. Já estamos terminando a leitura. 43 diz assim: quando ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturação mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Versículo 44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E que reino é esse? É o reino de Deus. Deixa eu explicar rapidamente para os irmãos o que foi que aconteceu aqui, o que esse texto quer dizer. O rei Nabucodonosor, em seu segundo ano de reinado, teve um sonho e ficou aterrorizado. Diz a Bíblia que ele não compreendia nada que ele havia sonhado, né? E diz a Bíblia que ele agora chamou os magos, os astrólogos, os feiticeiros, aquele pessoal daquela religião pagã toda. Mas o interessante é que pela primeira vez o rei pede que eles interpretassem o sonho sem contar o sonho para eles. O rei diz assim: olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me digam o sonho que eu tive, e eu quero que vocês me digam a interpretação dos sonhos. Os magos ficaram aterrorizados.
simbolizavam os 4 reinos, é que ele esmiuçaria todos os reinos da terra. Os 4 reinos virariam pó e sumiriam, e a Bíblia chega a dizer que não haveria mais vestígio algum sobre desses reinos. Agora pare um instante e observe o que a palavra de Deus está dizendo. O reino de Deus ainda nem é pleno, o reino de Deus ainda não é nem absoluto, mas ele esmagou o Império Romano, esmagou o Império Grego, esmagou o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, a ponto de não existir vestígio algum, porque o reino mais poderoso não é o reino da Babilônia, não é o reino da Mesopotâmia, não é nem o reino mais poderoso que existe é o reino de Deus. Coisa maravilhosa. Você pertence a um reino que é o reino mais poderoso de todo o planeta, de todo o mundo, é o reino de Deus. E não é nem absoluto, porque a Bíblia diz que quando ele vier, todo olho o verá. Diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez você chegou aqui nessa tarde e de repente está com algum problema, com alguma dificuldade, e talvez você esteja até passando por um momento difícil, mas muitas vezes nós nos esquecemos ao reino a quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao reino de Deus, somos súditos do reino de Deus, somos súditos e temos um rei que é maior do que todos os reinos da face da terra. Às vezes, irmãos, às vezes eu vejo um irmão preocupado, alguém preocupado, porque passou por uma situação difícil. De vez em quando eu vejo alguém dizer assim: o diabo armou uma cilada contra mim, quase que eu caí. Olha, quando eu estava para cair, Deus ia me acabar. Aí, no último instante, Deus apareceu e Deus deu um jeito, e Deus deu um grande livramento. E ai de mim se não fosse Deus. Parece até, irmãos, que Deus chegou aos 45 do segundo tempo. Não, Deus nunca vai chegar aos 45 do segundo tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não atrasa e Deus não se adianta, mas Ele chega na hora certa. Você serve a um Deus que Ele é tão grande, você é súdito de um reino que é tão soberano, que o diabo pode armar cilada para você noite e dia. Ele pode armar cilada para você na segunda, na terça, na quarta, na sexta, na sábado, no mês todinho, o ano todinho. Ele pode armar quantas ciladas Ele quiser. Você não cai em uma, porque o teu reino é o maior reino que existe na face da terra. O teu rei te livra. Alguém até te diz assim: olha, mas o diabo está rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas leão mesmo é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele dá ordem a teu respeito, e os anjos estão acampados e te livrando de todo mal. Lembra daquela palavra do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Você faz parte de um reino que é tão absoluto, que é tão maravilhoso, que é tão soberano, que mal nenhum acontece sem a permissão do teu rei, do teu Senhor. A outra característica do reino é a autoridade. O reino ao qual nós pertencemos é um reino de autoridade. E não é autoridade pouca, não. A Bíblia diz que, palavra do Senhor Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você conhece outro lugar além de céu e terra? O que Jesus estava dizendo é que eu mando em todas as coisas. E Ele mostrou isso aos seus discípulos. Ele fez questão de ensinar isso aos seus discípulos. Certa feita, os seus discípulos ainda não conheciam muito bem, nem sequer sabia quem era exatamente o Senhor Jesus. E diz a Bíblia que Jesus pegou eles, botou ele em um barco, e quando de repente se levantou uma grande tempestade, aqueles discípulos ficaram aterrados, ficaram amedrontados, ficaram assustados. Diz a Bíblia que eles se acordam e vão atrás. Diz a Bíblia que eles vão até Jesus, acorda Jesus e diz assim: mestre, tu não te importa que nós pereçamos? Imediatamente diz a Bíblia que Jesus, sem palavra alguma, se levanta, se ergue, repreende o mar e diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o mar se aquietou, e o vento se acalmou, e fez grande bonança. E os discípulos disseram: quem é esse que manda até no céu e na terra? É o Senhor Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. E naquele dia, Jesus mostrou a autoridade que Ele tinha sobre o universo, sobre o mar, sobre o vento, sobre tudo que existe. Logo em seguida, Jesus desce do barco
mostrou ainda uma outra face da sua autoridade, porque diz a Bíblia que veio um endemoniado, mas não é um endemoniado qualquer não, irmãos. A Bíblia diz que era alguém que tinha uma legião de demônios que estava sobre ele, e uma legião de demônios, irmão, nada mais, nada menos, é composta de 6.000 demônios. Era muito demônio em um homem só, e a Bíblia diz que aquele demônio vinha furioso ao encontro de Jesus. Os discípulos certamente se assustaram com a tempestade, que era natural. Imagina com o mundo espiritual, com os espíritos, com os demônios. A Bíblia diz que imediatamente Jesus repreendeu aquele demônio, dizendo assim: olha, vá para o abismo. E quando Jesus repreendeu eles e mandou que ele fosse para o abismo, diz a Bíblia que os demônios se submetiam, dizendo: olha, Senhor, não nos atormente antes do tempo, não nos atormente antes do tempo. E o que é que a Bíblia está dizendo para nós? E o que é que a Bíblia está nos mostrando? Que a autoridade de Jesus não é só sobre o natural, é também sobre o natural também. Jesus não manda só nas coisas naturais, no vento, na terra, no mar. Ele manda no mundo espiritual também. Ele manda nos demônios também. Ou você pensa se o diabo pudesse tocar em tua vida, ele não tocava. Ou você pensa que se o diabo pudesse lhe fazer mal, ele não faria. Mas lembra da história de Jó? Deus disse: pode fazer tudo, mas não toca na vida dele, porque Deus coloca no inimigo